Boa noite, gente. Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aqui, não presentes, mas conectados, mas presentes de alguma forma em Cristo e por esse formato aqui pelo Zoom. A gente dá as boas-vindas a todos os membros da IPC, aqueles que conseguiram aí se conectar apesar da correria, e aos frequentadores também. E um bem-vindo especial aos muitos visitantes aqui. A gente achou que seria um tanto egoísta da nossa parte, um pouco de desperdício se a gente mantivesse esse encontro só restrito para quem é membro, enfim, para o pessoal da Igreja Presbiteriana também. Então, desde o começo a gente decidiu abrir o convite, e eu estou muito feliz de ver alguns nomes aqui. O pessoal da Igreja Wash veio em peso, sejam todos bem-vindos. Estou vendo amigos de longe também, do Canadá, já falamos aqui com o Fábio e a Gabi, a Karen também, enfim, não dá para chamar todo mundo pelo nome, senão a gente vai ficar só nisso aqui. Sejam todos bem-vindos. Esse culto aqui, a gente já falou um pouquinho no começo, mas nem todo mundo estava ouvindo, né? Nem todo mundo tinha chegado. Esse culto aqui é um culto especial que a gente reservou precisamente para celebrar a data que é especial, que é a data de hoje, né? Que é a Sexta-feira da Paixão de Cristo, né? O dia em que a gente se lembra desse evento sublime em que o Filho de Deus se entrega em sacrifício na cruz por todos nós. E quando a gente decidiu fazer esse encontro, na hora me veio na cabeça, eu preciso pensar em alguém de confiança e alguém muito competente para falar sobre esse assunto, e na hora veio, obviamente, o meu querido amigo Matheus. E eu estou muito feliz que ele aceitou. Ele está aqui também com a Renata, com a sua esposa. Antes de eu passar a palavra para o Matheus, que é para isso, basicamente essa é a parte central aqui do nosso encontro, eu queria apresentar ele para vocês. Boa parte aqui, alguns aqui conhecem, mas boa parte não conhece. O Matheus, ele é doutor em Novo Testamento pela Universidade de Cambridge. Ele encerrou seu doutorado em final de 2016, começo de 2017, né, Teuzão? 2017. Desde então, ele leciona nas disciplinas relacionadas à área de Novo Testamento no importante seminário lá dos Estados Unidos, de Gordon Conwell, lá em Massachusetts. Ele, além de ensinar o Novo Testamento lá, ele também dirige o programa de discipulado, então tem tudo a ver com o que a gente acredita ser um dos valores centrais aqui da nossa igreja também. E logo mais, em poucos meses, ele assume também a reitoria daquele lugar. Então, Matheus é alguém que vive aí dessa convicção e dessa vocação dada por Deus a ele de colaborar no reino de Deus, fazendo discípulos e treinando futuros fazedores de discípulos também, né? Eu conheci o Matheus lá no Canadá, na época de mestrado, nos conhecemos em 2009, e desde então a gente tem caminhado junto, ainda que geograficamente distante, e para mim é uma alegria imensa poder receber o Matheus aqui. O Matheus vai trazer uma reflexão para a gente, debaixo do tema da cruz como paradigma de discipulado no Evangelho de Marcos. Tá? Ele, na verdade, está escrevendo, a tese de doutorado dele vai ser publicada logo mais, já foi aceita para publicação. Ele está escrevendo um segundo livro nesse tema do discipulado em Marcos. Aliás, a tese dele também tocou bastante nessa questão do retrato dos discípulos no Evangelho de Marcos. Então, ele sabe muito bem do que ele está falando. E, além disso, o Matheus foi um pastor também por 10 anos, né, Teuzão? Um pouco mais ou menos, 10, pouco menos, pouco mais. Então, ele tem também um coração pastoral, um coração para a igreja. E eu acho que é isso que eu tenho a dizer a título de introdução. Teuzão, fique à vontade, a casa é sua, tá? E o que vai acontecer é que depois do Matheus trazer a palavra, então a gente vai para um tempo de interação, e eu realmente estou muito ansioso por esse tempo aí. Tá bom? Teuzão, contigo. Maravilha, vocês conseguem me ouvir bem? Muito bem, boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. É uma alegria muito grande
poder participar desse tempo com vocês. É claro que, como a gente estava discutindo no começo aqui, vai ser muito melhor quando a gente puder estar aí ao vivo, compartilhando do mesmo espaço físico com os irmãos, mas nesse meio tempo a gente se regozija na possibilidade de transpor as dificuldades e as limitações de espaço, não só através da tecnologia, mas também através do fato de que nós compartilhamos do mesmo espírito. Nós estamos aí no mesmo espaço virtual, mas mais importante que isso, nós estamos numa mesma identidade espiritual em Cristo Jesus. Isso transpõe realmente todas as barreiras. E é uma alegria muito grande. Eu não conheço a IPC, mas como o apóstolo Paulo fala em algumas de suas cartas, eu já ouvi falar de vocês, assim, a fama de vocês chegou até mim. E conheço muito bem o pastor de vocês, um amigo, um irmão, e nossa família tem um carinho muito grande pela família toda, pelo show, né? Bernardo, Roberta, Belinha, Rafael. Nós tivemos um tempo muito abençoado com eles em Vancouver, e tem sido, ao longo desses anos, uma amizade que tem realmente abençoado e tem dado frutos na minha vida. E eu sou muito grato a Deus por esse amigo que eu tenho, e por isso mesmo o fato de estar aqui hoje é uma honra, um privilégio, uma alegria muito grande. O tema é a cruz como paradigma de discipulado no Evangelho de Marcos, e a ideia hoje é trabalhar com uma série de contextos no Evangelho de Marcos, não somente um texto, mas vários contextos específicos. Mas quando a gente está estudando a Bíblia, é sempre bom ler a Bíblia antes, né? Então, vamos começar com um texto em Marcos 8, capítulo 8, versículo 27. Esse é um dos textos que eu vou trabalhar juntamente com outros dois, mas para calçar a nossa reflexão aqui, esse texto vai ser o texto fundamental. Marcos 8, 27, diz assim a palavra do Senhor: saiu Jesus com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho interrogou os discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E responderam-lhes eles: uns dizem João Batista, outros Elias, e ainda outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E ordenou-lhes Jesus que a ninguém dissessem aquilo a respeito dele. Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. E isso dizia abertamente, ao que Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, e nós nos submetemos a ela e ao teu Espírito, pedindo que as nossas reflexões sejam além do nível do intelecto, mas venham ministradas pelo teu Espírito ao nosso coração para produzir frutos que condizem com o teu caráter e com o caráter de Jesus, teu Filho. Ajuda-nos, ó Pai, em teu nome, no nome de Jesus nós oramos. Amém. O tema da cruz é bastante apropriado para o dia de hoje, Sexta-feira da Paixão, um feriado litúrgico cristão extremamente importante, no qual nós refletimos sobre a importância, a relevância, o papel da cruz de Cristo na nossa vida e na nossa espiritualidade. No entanto, pelo menos na minha experiência, crescendo na tradição evangélica brasileira, eu tenho a impressão que o contexto evangélico brasileiro muitas vezes sofre de um certo reducionismo, ou de alguns reducionismos em relação à compreensão da relevância da cruz.
e, por consequência, a compreensão da relevância da Sexta-feira da Paixão também. Esses reducionismos, eles estão, de certa forma, associados ao conflito histórico que existe, ao infeliz conflito histórico que existe entre católicos e evangélicos no nosso país. Infelizmente, historicamente falando, ser evangélico, em muitos contextos, é definido como não ser católico, e vice-versa. E, na minha experiência crescendo num contexto evangélico no interior do estado de São Paulo, que eu acho que até certo ponto é um contexto representativo do contexto nacional, eu sempre cresci com esse desconforto em relação à Sexta-feira da Paixão. Um desconforto que vinha precisamente dessa tensão. Parecia que existia um acordo implícito entre os evangélicos e os católicos, no qual a Sexta-feira da Paixão era o feriado dos católicos e o Domingo de Páscoa o feriado dos evangélicos. A gente dividia as coisas. Então, os católicos tinham, eu me lembro claramente, no meu bairro, nós tínhamos as procissões da Sexta-feira da Paixão, as reencenações da crucificação de Cristo, e os evangélicos, então, fechavam os olhos na sexta para abrir os olhos no domingo de Páscoa, né? E aí, no domingo de Páscoa, a gente proclamava com força, com alegria, com vigor, que o túmulo estava vazio. E isso era realmente, continua sendo uma proclamação vigorosa na tradição protestante evangélica, que é uma proclamação importante. Nós continuamos proclamando em alta voz que o túmulo está vazio. Mas, infelizmente, existe essa dicotomia, essa tensão entre a sexta e o domingo, uma tensão que muitas vezes não é muito bem resolvida na nossa espiritualidade. A sexta, muitas vezes, é entendida como um hiato infeliz, uma interrupção infeliz, uma derrota temporária, né, que é refletida, encapsulada na frase do Tony Campolo, né? Hoje é sexta-feira, mas o domingo vem aí. A ideia é que quase que a ressurreição, o domingo, vem resolver a derrota da sexta-feira. E, no contexto da teologia do Novo Testamento, nada pode estar mais longe da verdade. Não existe domingo sem sexta, não existe a ressurreição sem a cruz. E a sexta-feira é tão triunfante quanto o domingo. O apóstolo Paulo diz que na cruz Deus expôs publicamente principados e potestades por meio da cruz de Cristo, que nos reconciliou consigo mesmo, ou seja, a cruz da sexta-feira é vitória. A ressurreição não é vitória após a derrota, a ressurreição é vitória após a vitória. É a vitória da cruz, a vitória de Jesus que resolve o problema do pecado, e a ressurreição vem, então, ratificar, autenticar a vitória do Messias, a vindicação do Filho de Deus, que trouxe a vitória através da sua cruz. Então, essa é apenas um reducionismo que eu acho que tem que ser desconstruído, e eu só ouvindo as músicas que a gente cantou hoje, já dá para ver que no contexto da IPC já é um contexto, já é uma situação, um reducionismo desconstruído. No entanto, existe um outro reducionismo, esse um pouco mais sutil, que é esse reducionismo da ideia de que a cruz ela apenas e tão somente tem um caráter expiatório, ou um caráter de perdão de pecados, né? Nós, como evangélicos, nós somos ligeiros em afirmar o caráter expiatório da cruz, e nós fazemos isso por um bom motivo. A fé evangélica se ancora, se fundamenta no fato de que Cristo morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser livres do pecado, no fato de que a ira de Deus que estava sobre nós por causa do pecado e que corrompe, o pecado que nos corrompe por natureza, foi resolvida na morte de Jesus, seu Filho, e de forma que nós fomos reconciliados com Deus. Essa é o cerne da nossa identidade como cristãos, é aí que tudo se inicia. Mas a relevância da cruz, ela não para no seu caráter expiatório. A relevância da cruz não para na expiação. Para aqueles cujos pecados são perdoados na cruz, a cruz passa a ser um modelo de vida. A cruz não é somente o meio pelo qual nós somos salvos. A cruz é o modelo pelo qual nós nos tornamos discípulos.
é o modelo pelo qual nós formatamos a nossa experiência cristã e a nossa experiência de vida. Né? Portanto, existem essas duas dimensões, e é muito interessante, e o pastor Bernardo conhece muito bem, também um estudioso do Evangelho de Marcos, é muito interessante que no Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, de acordo com os estudiosos, é precisamente essa dimensão, a dimensão do discipulado, que é enfatizada. Claro, Jesus, no Evangelho de Marcos, é também aquele que veio para servir e dar sua vida como resgate de muitos, Marcos 10:45, ou seja, um caráter expiatório. Ele é aquele cujo sangue é o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, Marcos 14:24, ou seja, o aspecto expiatório da cruz de Jesus está lá muito enfatizado em Marcos. Mas os contextos em que a cruz se torna tema, o contexto em que a cruz é projetada de forma mais proeminente, são os contextos de discipulado. Marcos está bastante interessado na forma como a cruz formata, serve como modelo e paradigma para o discipulado. E o tema do discipulado e a narrativa dos discípulos são características fundamentais do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, assim como os outros evangelhos, é melhor descrito como biografia de Jesus, né? Como histórias que têm como personagem central Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só que nessa narrativa, nessa biografia, os discípulos não são apenas atores coadjuvantes na história. Muito pelo contrário, a narrativa dos discípulos é intrinsecamente relacionada, quase que entrelaçada com a narrativa de Jesus. Na verdade, as duas perguntas fundamentais que são exploradas no Evangelho de Marcos, as duas perguntas que resumem o Evangelho de Marcos são: quem é Jesus e o que significa ser discípulo de Jesus? Quem é Jesus é uma pergunta cristológica, uma pergunta que diz respeito à natureza e à identidade de Jesus. E o que significa ser discípulo de Jesus é uma pergunta de natureza eclesiológica, que reflete no caráter daquele que segue a Jesus. Essas duas perguntas, não coincidentemente, são as duas perguntas implícitas na metanarrativa do Antigo Testamento. O Antigo Testamento como um todo pode, de alguma forma, ser compreendido a partir dessas duas perguntas. Quem é Deus? Né? A ideia da revelação de Deus, da maneira como Deus se revela através dos seus feitos poderosos, como ele se revela o seu caráter através dos seus ensinamentos, mas também, e de forma muito importante e proeminente, o que significa ser povo de Deus, que no Antigo Testamento diz respeito à história da nação de Israel e à história do relacionamento de Deus com Israel. Então, essas duas questões, quem é Deus e quem é o povo de Deus, se traduzem no Evangelho nas perguntas: quem é Jesus e o que significa ser povo do Messias, o que significa ser discípulo de Jesus. E em Marcos, essas duas dimensões, eclesiológica e cristológica, são encapsuladas na pergunta que Jesus faz aos seus discípulos no texto que nós lemos. E vós, diz Jesus, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou é a parte cristológica da pergunta, mas e vós é a dimensão eclesiológica da pergunta. Marcos não está interessado somente em um retrato objetivo ou biográfico de Jesus. Não, o interesse de Marcos é na apropriação da identidade de Jesus por parte dos seus discípulos. Mais importante do que uma compreensão teológica de quem Jesus é, uma compreensão apenas objetiva de quem Jesus são os efeitos dessa compreensão na vida do discípulo. A maneira como a compreensão da identidade de Jesus como Messias e como Filho de Deus se transforma e se reflete na vida do discípulo de Jesus. Então, a narrativa dos discípulos, dos 12, a narrativa de discipulado se torna tão importante quanto a própria narrativa cristológica, porque ela reflete o Jesus compreendido pelo discípulo ou, de forma mais interessante, o Jesus não compreendido pelos discípulos. Porque Marcos apresenta o discipulado às avessas. Muito interessante a maneira... Se você pensar que esse é o primeiro evangelho a ser escrito, é muito interessante o fato de que
Marcos nos mostra o que significa ser discípulo de Jesus, descrevendo como os 12 discípulos de Jesus falharam catastroficamente em entender Jesus. Na narrativa do discipulado em Marcos, você vê os discípulos fracassando em compreender Jesus, compreender a identidade de Jesus. Eles estão o tempo todo tentando fazer sentido do que está acontecendo no relacionamento deles com Jesus. Eles não entendem as parábolas de Jesus, eles não entendem as revelações de epifania de Jesus, andando sobre as águas, acalmando a tempestade, multiplicando pães e peixes. Eles estão constantemente com medo de Jesus, atemorizados pela manifestação da sua identidade, com o coração endurecido, não entendem as suas reflexões sobre a sua morte. Toda vez que Jesus fala que vai morrer, eles vêm com uma ideia de grandeza, uma ideia de sentar no trono, que não tem absolutamente nada a ver, está em completo descompasso com a própria reflexão de Jesus. Então, nós vemos que em Marcos, as boas novas de Jesus, é assim que o Marcos começa o evangelho, né? Essas são as boas novas de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. As boas novas de Jesus vêm contidas num desafio. Elas vêm contidas no desafio do discipulado, ao passo que somente entendendo o que é ser discípulo de Jesus, através da exposição à cruz, alguém pode realmente entender por que as novas de Jesus são boas. Então, Marcos vai desenvolver essa narrativa de discipulado, e a narrativa em Marcos se desenrola em 2 estágios. Primeiro estágio, do capítulo 1 ao capítulo 8, os discípulos se deparam com a atividade revelatória de Jesus. Aqui você vê Jesus expulsando demônios, você vê Jesus curando enfermos, você vê Jesus perdoando pecados, acalmando a tempestade, andando sobre o mar, ensinando, multiplicando pães e peixes no deserto, coisas que você espera de Yahvé, do Deus de Israel. E aí você vê que aquele que está manifestando a identidade do próprio Deus de Israel é o homem Jesus. E os discípulos, né, diante dessa revelação, eles estão completamente perdidos. A pergunta dos discípulos, do capítulo 4, verso 41, é: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Embora, em primeira leitura, essa pergunta parece simplesmente uma pergunta de assombro ou de espanto, Marcos avalia essa postura do coração dos discípulos como uma postura de dureza de coração. Dureza de coração é um termo extremamente específico para identificar uma resistência a Deus no Antigo Testamento. Os irmãos vão lembrar que o primeiro que teve dureza de coração no Antigo Testamento foi Faraó, o rei do Egito, e depois Israel. E aí nós temos esse entrave dos discípulos com Jesus, e no capítulo 8, verso 21, nós temos o clímax desse primeiro estágio, quando Jesus olha para os discípulos, e eu gosto de imaginar que aqui, se fosse um filme de Hollywood, Jesus olharia para a câmera, e ele pergunta: vocês ainda não entendem? Vocês ainda não entendem? Essa é uma das perguntas, nós não vamos discutir isso aqui hoje, pelo menos não na palestra, mas essa é uma das perguntas fundamentais do discipulado que Jesus faz e propõe aos seus discípulos. Você ainda não entende? Na vida de todo discípulo tem um momento de crise em que Deus se manifesta e o coração resistente do discípulo tende a não compreender, porque o nosso coração resistente tende a se apegar a categorias que nós temos a respeito de Deus e de Jesus, e quando essas categorias são rompidas pela maneira como ele se manifesta na nossa vida, nós temos diante de nós o desafio de Jesus. Você ainda não entende? Mas aí, logo depois disso, o evangelista muda de marcha, né? E a gente entra no segundo estágio da narrativa dos discípulos, que é o estágio da cruz. O estágio do caminho, o estágio de 8:22 a 10,
52, no capítulo, na seção central de Marcos, a seção do discipulado, uma seção que é inaugurada de forma muito clara pela confissão de Pedro, no capítulo 8, verso 27, que nós lemos. É interessante que Pedro aqui ele diz uma coisa verdadeira a respeito de Jesus: você é o Messias. No entanto, o que é surpreendente nessa narrativa é que Jesus nunca afirma a confissão de Pedro, pelo menos não no contexto de Marcos. Na verdade, o que nós vemos no texto é que Jesus repreende a Pedro e aos discípulos, dizendo para eles: não digam nada para ninguém. Mas por que Jesus não queria que a sua identidade fosse proclamada pelos discípulos? Eu não acho, segundo como alguns estudiosos afirmam, que Jesus estava, na verdade, tentando manter sua identidade em segredo. Eu acho que é como se, né, essa hipótese é meio que Jesus estava querendo se manter Clark Kent quando ele era, na verdade, Superman. Eu tenho uma certa dificuldade com essa compreensão, porque se fosse assim, Jesus não deveria ter multiplicado pães e peixes no deserto para uma multidão, ou feito tudo o que ele fez, porque certamente esse milagre por si mesmo já teria revelado algo muito importante da sua identidade. O motivo pelo qual a confissão de Pedro não é completamente afirmada por Jesus é porque a compreensão de Pedro é uma compreensão parcial, é uma compreensão insuficiente do messianismo de Jesus. Assim como o cego de Betsaida, que na história imediatamente anterior à confissão de Pedro, vê homens como árvores que andam, né? vê as categorias misturadas e necessita de um segundo toque de Jesus, a percepção que Pedro tem de Jesus como Messias é uma percepção incompleta. Ele vê o Messias como o homem via árvores que andam. Ou seja, a sua visão ainda é turva, a sua visão é a visão de alguém que vê com os olhos, mas não entende com o coração. E nós vemos o que está faltando, na verdade, na declaração de Pedro, na declaração de Jesus, que vem logo a seguir. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado e morto. Associado com a declaração de que Jesus é o Messias, vem a declaração de que Jesus vai morrer. A cruz vem junto com a sua própria identidade, entrelaçado com a sua própria identidade. E aí Pedro, patrocinado por Satanás aqui no contexto, rejeita essa revelação de Jesus, chama Jesus à parte e passa a repreender Jesus. Por quê? Porque Pedro tem uma concepção de Messias que não condiz. A percepção de um Messias que sofre não cabe na cabeça de Pedro, assim como não cabia na cabeça de muitos israelitas do tempo de Jesus. E é aí, então, que Jesus, pegando dessa oportunidade do fracasso de Pedro e dos discípulos, propõe o desafio do discipulado baseado na revelação da sua cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Essa é uma linguagem vocacional, uma linguagem de chamado. Não é a primeira vez que os discípulos ouviram essas palavras, siga-me. A primeira vez foi às margens do Mar da Galileia, quando Jesus passa por eles e com autoridade chama siga-me, e eles vão. Mas agora, nesse chamado reconfigurado, que é um novo chamado, é um chamado que se configura agora em torno da cruz. Ser discípulo agora não é mais definido apenas como seguir Jesus, como contemplar seus milagres, ouvir seus ensinamentos. Agora, ser discípulo, o discipulado por si mesmo tem um molde, tem uma forma. O discipulado tem agora um tom, tem uma agenda. Uma agenda que é definida a partir da própria cruz de Cristo, de forma que sem cruz não existe discípulo. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é a partir da revelação da cruz que discipulado se configura.
Porque a partir da revelação da cruz, discipulado não é mais uma experiência limitada à proximidade de Jesus. Discipulado não se configura mais simplesmente em termos de proximidade de Jesus, e aqui em nossos contextos modernos e pós-modernos, a gente pode entender proximidade até num ponto de vista religioso. Né? Existem várias formas de estar perto de Jesus hoje em dia. Mas discipulado agora transcende simplesmente a questão da proximidade. Discipulado agora se configura em torno de abraçar a realidade da cruz. Note que Pedro segue Jesus até o quintal do sumo sacerdote, quando Jesus está sendo questionado. Mas quando ele é confrontado com a realidade da cruz, ele nega Jesus 3 vezes, a ponto de até mesmo amaldiçoar Jesus e negar que ter conhecido Jesus e negar até mesmo a sua própria identidade como discípulo. A figura de Pedro chorando amargamente depois de ter negado Jesus 3 vezes é a figura de um discípulo fracassado. É interessante que Marcos poderia ter resolvido a sua narrativa e descrever a redenção de Pedro, né? Aquela narrativa bonita que a gente encontra no Evangelho de João, por exemplo. Mas Marcos, em termos da redenção de Pedro ou dos discípulos, ele se limita a apenas uma alusão indireta, dizendo, quando o anjo diz para as mulheres, vão lá e digam para os discípulos e para Pedro que Jesus vai encontrar com eles na Galileia. Mas nós nunca vemos essa resolução em Marcos. E eu creio que o motivo pelo qual nós não vemos essa resolução é porque Marcos quer deixar ressoando no ouvido daqueles que ouvem e leem em seu evangelho o desafio da cruz. Seguir não é suficiente. Discipulado agora é uma questão de se associar com o sofrimento de Cristo e viver as implicações de um Messias que sofre. As implicações de seguir um Messias que sofre. Portanto, a cruz é determinante na vida do cristão, não só porque a cruz torna o discipulado possível, mas porque a cruz torna o discipulado efetivo. A cruz é a causa última do discipulado, mas é também o destino último do discipulado. A vida cristã começa na obra redentora da cruz de Cristo, mas continua se configurando a partir do molde da cruz, de forma que os valores da cruz se expressam na vida cruciforme do discípulo. E aqui nós vemos, então, as 3 agendas da cruz. São 3, não porque eu sou pregador de 3 pontos, embora eu seja pregador de 3 pontos, mas são 3 porque Marcos é um narrador de 3 pontos. Marcos ama 3. E aqui nós vemos 3 momentos, no capítulo 8 ao capítulo 10, em que Jesus anuncia a sua morte, dizendo praticamente a mesma coisa: o Filho do Homem vai sofrer, vai padecer. Em algumas dessas descrições, ele é um pouco mais gráfico, mostrando até mesmo como ele vai ser, como vai apanhar, sofrer, ser cuspido e tudo mais, morrer e ressuscitar. E as 3 vezes que Jesus fala essas coisas para os discípulos são acompanhados de 3 momentos de fracasso dos discípulos. A primeira, Jesus fala que vai morrer, e Pedro fala, espera aí, não, vamos repensar o conceito aí. A segunda vez, Jesus fala que vai morrer, e os discípulos começam a discutir quem é o maior, né? Entre eles. Tudo a ver, né? Assim, a correlação entre a morte de Jesus e a discussão de quem é o maior. E a terceira vez, Jesus novamente fala que vai morrer, e o Tiago e o João começam a discutir entre si e pedir para Jesus posições de glória no reino dele, um à direita e um à esquerda de Jesus. Esses 3 momentos são 3 momentos de cruz, 3 momentos de fracasso de discipulado e 3 momentos de ensinamento de Jesus a respeito do que é ser discípulo. O primeiro é o texto que nós lemos, Marcos 8, 27. Essa primeira agenda eu chamo de uma agenda de autonegação e redefinição de poder. Uma agenda de autonegação e redefinição de poder. Existem muitas dimensões para ser discutido naquilo que Jesus fala aqui para Pedro e para os discípulos, mas para mim é sempre interessante que Jesus aqui ele redefine poder e autoridade.
tanto no que diz respeito a ele mesmo, como no que diz respeito ao discipulado. Pedro tem, como nós falamos, um conceito vigente de poder que é provavelmente paralelo ao conceito que os judeus tinham na época, um conceito de Messias como conquistador, de um rei que viria para destruir os poderes opressores que estavam escravizando Israel, numa perspectiva política, social, existencial. Então, a expectativa é que o Messias viesse como esse rei conquistador queria fazer isso. E Jesus é um rei, Jesus é um conquistador, Jesus é alguém que vem exercer sua autoridade e derrotar as forças opressoras que assolam a humanidade, mas não nos parâmetros de Pedro. Pedro tem categorias pelas quais ele interpreta poder, autoridade e Messias. E essas categorias, esses parâmetros não se encaixam na revelação de Jesus. Porque Jesus se revela como o Messias que serve. Ele se revela como o rei que é coroado com espinhos. Ele se revela como um Deus que se doa. E isso se reflete não só na perspectiva de reino de Deus, porque reino de Deus, se o Messias é o Messias sofredor, reino de Deus agora tem que ser repensado e reconfigurado a partir desse Messias. Mas essa reconfiguração também se dá no nível do discipulado, no nível pessoal, na perspectiva pessoal do discipulado. Porque se Jesus não é o Messias de acordo com os parâmetros de poder dos homens, então ser discípulo de Jesus também é algo bem diferente dos parâmetros dos homens. Ser discípulo não se determina mais a partir dos benefícios e dos privilégios de um súdito real. Ser discípulo agora se define a partir dos valores da cruz. O discípulo não se determina mais a partir do que conquista. Porque Jesus diz, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O discípulo se determina a partir do que foi conquistado para ele por Cristo Jesus. Não é à toa que Jesus usa a linguagem de lucro aqui. De que adianta o homem ter como seu lucro o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus aqui contraria a expectativa de que segui-lo é uma questão de ganho e conquista. Uma expectativa que os discípulos tinham. Quando Jesus interage com o jovem rico, os discípulos logo em seguida dizem para Jesus, viu, escuta aqui, a gente abandonou tudo para te seguir. Como quem diz, que lucro, que vantagem Maria leva? Que lucro a gente tem com isso? E Jesus diz, a verdade, em verdade vos digo que ninguém que tenha aberto mão de mãe, pai e terra, irmão, irmã, não há de ter todas essas coisas no mundo vindouro com perseguições. Jesus insere o conceito de sofrimento dentro dos benefícios do evangelho. Porque discípulo agora, o seguidor de Jesus, ele não é conquistado, ele não é definido pelo que conquista, mas pela autonegação. O seu sentido de identidade é agora projetado no Messias. A sua necessidade de afirmação, a necessidade de afirmação do discípulo, agora é projetada nos méritos de Cristo, que serve e dá sua vida em resgate de muitos. A partir desse momento, a partir do momento que a identidade do discípulo se configura a partir dos méritos de Cristo, o que sobra para o discípulo é um caminho de autonegação. Um caminho que é contrário à autoafirmação, que encontra a sua identidade fora de si, no Cristo, e no Cristo crucificado. Isso vira tudo às avessas. O mundo vira de ponta cabeça com essa declaração. Porque agora ganhar é perder e perder é ganhar. Salvar é perder e perder é salvar. O último é primeiro, o primeiro é o último. Agora a gente multiplica compartilhando. Agora a gente vence sofrendo.
Agora a gente não encontra felicidade buscando felicidade como um fim em si mesmo. A gente encontra felicidade na satisfação da vida de Cristo. Agora, o lugar que a gente encontra Jesus e o lugar que a gente encontra a si mesmo, o lugar que a gente entende o que significa ser discípulo de Jesus, é um lugar de autonegação, abrindo mão de nossas percepções de poder, vitória e lucro, encontrando o nosso sentido de existência no Cristo que sofre. Isso nos força, como discípulos, a reconsiderar todos os parâmetros de poder que a gente tem, de autoridade que a gente tem. A primeira pergunta do discípulo agora não é mais o que eu ganho com isso. A primeira pergunta do discípulo não é mais que vantagem eu tenho. A partir de agora, toda vantagem do discípulo é seguir o Cristo. E a glória é a glória de Cristo que, por meio da sua morte, atinge a glória da ressurreição. Isso redefine o que a gente é, redefine como a gente pensa, redefine nosso senso de valor, nossos sensos de prioridade na vida, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, a maneira como nós tomamos decisões na vida, os princípios pelos quais nós tomamos as decisões futuras. Tudo isso agora é redimensionado a partir da percepção da cruz. Essa é a primeira agenda, uma agenda que nos leva à autonegação e uma redefinição de poder. A segunda agenda, ou segundo item na nossa agenda, talvez melhor dizendo, é a humildade. Aqui nós vemos no capítulo 9, verso 30 em diante, é aquela história em que Jesus anuncia a sua morte e agora os discípulos estão discutindo aí quem é o maior. Quem é o maior dentre eles? Eles estão discutindo quem é maior porque alguns acabaram de descer do Monte da Transfiguração e viram Jesus na sua glória. Mas aí, quando eles desceram do Monte da Transfiguração, tinha um endemoniado no pé do monte e eles não conseguiam expulsar o demônio. E aí começa a discussão entre os discípulos. Quem é maior? Não, eu sou maior porque eu estava no monte. Não, você não é maior coisa nenhuma, você não conseguiu expulsar o demônio. E começa aquele zum, 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 que a gente conhece muito bem, típico, que acontece não só entre os 12, mas entre a igreja como um todo. Nós temos uma tendência ao zum, zum, zum. Na verdade, a cena é cômica, tragicômica, mas ela reflete uma reação humana típica. A busca por grandeza é quase que um impulso, infelizmente, natural da existência humana, porque a busca por grandeza nada mais é do que uma busca por validação da própria existência. A gente quer valer o ar que a gente respira, a gente quer dar sentido à nossa existência, a gente quer poder olhar para trás e ver que as nossas conquistas e a nossa grandeza justifica sermos quem somos. E o que é interessante é que, para se entender como grande, você necessariamente precisa viver em comparação ao outro. Por isso que os discípulos estão nesse debate, quem é o maior dentre eles. Porque para ser maior, eu preciso ser maior do que. E ser maior do que alguém me dá uma falsa sensação de valor. Eu posso não ser ninguém, mas se tiver um indivíduo que eu posso dizer eu sou melhor que ele, eu já resolvo a minha crise. E é interessante que na narrativa de Marcos, essa autovalidação, essa grandeza, essa busca por autoengrandecimento, vem associado com a exclusão do outro. Os discípulos encontram um camarada que estava expulsando demônios em nome de Jesus, e eles vêm todo com o peito estufado para Jesus, dizendo: Jesus, nós encontramos um camarada aí que está expulsando demônios em seu nome, nós paramos ele, porque ele não era um dos nossos. E Jesus repreende. Note que o primeiro ímpeto desse grupo que não entende a cruz é isolar o de fora.
o primeiro ímpeto do grupo que não entende a cruz é criar fronteiras muito bem delimitadas em torno de si para poder excluir um outro, porque quando você exclui o outro, você indiretamente afirma a si mesmo. Eles não são de nós. E muitas vezes essa propensão para o ostracismo, essa propensão por deixar o outro de fora, é uma tentativa de afirmar a sua própria identidade. Isso acontece não só no nível pessoal, mas no nível comunitário, infelizmente. Grupos que precisam se definir, muitas vezes se definem às custas da exclusão do próximo. Mas a cruz de Cristo reorienta essa autopercepção. Porque Jesus responde colocando uma criança no meio deles. E isso está no contexto da manifestação de Jesus, da sua cruz. Ele põe a criança no meio deles e diz: quem receber um desses pequeninos, a mim me recebe. Quem me receber, recebe aquele que me enviou. Por que a criança? A criança era o indivíduo de menor status na sociedade na época. Criança não era considerado nem sequer um ser humano formado. Mas a criança aqui, no contexto, e Marcos vai inserir também o discurso em que Jesus se refere ao pequenino, a criança aqui é o pequenino, é o desfavorecido, é o desconsiderado, o desprezado. Aquele exorcista que estava sendo isolado é o pequenino no contexto. E o interessante é que Jesus se associa e associa o próprio Deus com o pequenino. Ele diz: aquele que receber essa criança, esse pequenino, a mim me recebe, que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ele se atrela e atrela o próprio Deus ao mais vulnerável. Porque o Cristo que serve, o Cristo da cruz, é um Cristo que está orientado ao que sofre. Ele está orientado ao que sofre porque ele mesmo sofre. A igreja, meus irmãos, a comunidade dos discípulos de Jesus, precisa se expor ao sofrimento do pequenino e do menos favorecido. Ela precisa se expor para preservar o seu caráter de discípulo. Às vezes a gente trata o pequenino como ação de caridade, né? Ideia de ação social. A gente faz pelo pequenino porque o pequenino precisa da gente. A gente faz pelo pobre porque o pobre precisa da gente. A gente faz pela viúva porque a viúva precisa da gente. Meus irmãos, e se a verdade for o contrário? E se a gente tem que fazer pelo pobre, pela viúva, pelo pequenino, porque nós precisamos deles? Para continuarmos sendo discípulos, para mantermos contato com a cruz. Porque no contato e na hospitalidade para com o pequenino, a igreja se depara com a cruz. E a cruz, a hospitalidade da cruz cura as nossas megalomanias. A cruz nos liberta da necessidade de ser grande. Humildade é a agenda da cruz. E, finalmente, a agenda do serviço e da autodoação. Aqui o texto é Marcos 10, 35 a 45, aquele texto em que Tiago e João pegam Jesus pelo colarinho, por assim dizer. Nós queremos que o Senhor faça aquilo que a gente pedir. Né? Quando eu ensino o livro de Marcos para meus alunos, eu falo: isso aqui é a declaração mais próxima de teologia da prosperidade que você vai encontrar na Bíblia. Eu quero que o Senhor faça aquilo que eu te peço, agora. E Jesus entra, ele dá corda para os discípulos, diz: o que vocês querem? Vocês querem que eu faça para vocês? Eles dizem: nós queremos
que quando o Senhor entrar na sua glória, que a gente se assente um à sua direita e um à sua esquerda. Eles estão de olho em Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém. Eles estão pensando aqui que Jesus vai assumir o trono. Eles querem posição de reinado. Todo mundo quer reinar, né? Especialmente em momentos de crise. Em momento de crise, todo mundo é líder. Todo mundo quer ser líder. Uma coisa para a gente lamentar na igreja moderna e pós-moderna é que o conceito, o paradigma de liderança sequestrou o conceito de ministério na igreja. De forma que hoje a gente fala de ministério em termos de ser líder. Ao passo que Jesus, quando define, ou nas coisas, nas falas de Jesus que poderiam ser percebidas como definições de ministério, ele fala de serviço. No reino de Deus, nos momentos de crise, quem lidera é o servo. Por que quem lidera é o servo? Porque esse é o jeito de reinar de Jesus. Por isso que Jesus vai dizer para os seus discípulos, se você quer servir, se você quer reinar, sirva. Ele começa com um exemplo negativo, ele diz, aqueles dentre os gentios que exercem autoridade, os fazem, né, exercendo poder. Eles se assenhoreiam dos seus liderados, vamos dizer assim. E aí Jesus diz, não será assim convosco. Mas o último dentre vós será, quem quer ser grande dentre vós será o que serve. Por quê? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate de muitos. O exemplo negativo dos gentios é contraposto com o exemplo positivo do Filho do Homem. Não é suficiente não ser como os gentios, como os líderes que se impõem. Vocês têm que ser como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. E o que é serviço para o Filho do Homem? Serviço para o Filho do Homem é dar sua vida em resgate de muitos. E é claro que Jesus aqui está falando da sua morte expiatória, né? No começo da nossa conversa. E nesse sentido, o serviço de Jesus é único, é singular. Não há nada que eu e você possa fazer que vai ter os mesmos efeitos redentores da morte expiatória de Jesus. Sem dúvida nenhuma, o seu sacrifício na cruz, o sacrifício de Jesus na cruz foi um sacrifício único, singular. Mas mesmo assim, sabendo disso, Jesus oferece o seu próprio exemplo como paradigma de serviço. Vocês vão servir como? Como o filho do homem que dá a sua vida. O Filho do Homem serve se doando. A atitude do serviço é a autodoação. Isso vem complementar de forma precisa a descrição que nós temos em Marcos 8. Que se em Marcos 8 nós temos autonegação, em Marcos 10 nós temos autodoação. Ser discípulo não é somente negar a si mesmo. Ser discípulo é negar a si mesmo a fim de doar a si mesmo. A narrativa de discipulado, ela começa com um impulso para fora de nós, né? Com um impulso de autonegação, de encontrar nossa identidade única e exclusivamente no Cristo da cruz. Mas uma vez que nós nos encontramos no Cristo da cruz, nós agimos como o Cristo da cruz, doando-nos a nós mesmos. Esses princípios da cruz, esses princípios da agenda, podem ser traduzidos em diversos contextos, e eu vou deixar para a gente discutir aqui como é que isso se traduz na vida cristã. Mas, para concluir, eu queria deixar aqui um pensamento com os irmãos. Nessas duas dimensões que a gente vê, no capítulo 1 a 8 e 8 a 10 de Marcos, nós vemos uma interação interessante aqui. No primeiro trecho, Jesus se revela como o Filho do Homem que tem autoridade. Ele diz, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, e ele cura o paralítico dessa forma.
Ali o Filho do Homem é o que tem autoridade para perdoar pecados, para acalmar a tempestade, para andar sobre o mar, para multiplicar pães e peixes no deserto. O Filho do Homem tem autoridade. Em 8 a 10, o mesmo Filho do Homem que tem autoridade, agora é o Filho do Homem que veio para servir. Ou seja, o serviço é o veículo pelo meio do qual a autoridade de Jesus se revela. E o clímax disso é Marcos 15, a cruz de Cristo, que é o clímax da revelação de Cristo em Marcos. Tanto é que a pergunta que não quer calar em Marcos, quem é Jesus, quem é Jesus, quem é Jesus, vem resolvida na voz do centurião que olha para Jesus, pendurado no madeiro, e diz: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. É na cruz que Jesus se revela como Filho de Deus. E é na cruz que o discípulo encontra a si mesmo, na medida que encontra o Cristo da cruz. E eu vou extrapolar aqui para dizer que, da mesma forma que a cruz revela Cristo para o mundo como Filho de Deus, a cruz também revela a igreja para o mundo como verdadeiros discípulos de Cristo. O mundo precisa ver Jesus. O mundo precisa ver os discípulos de Jesus. E quando eles olharem para Jesus e para os verdadeiros discípulos de Jesus, a forma que eles vão ver é a forma da cruz. Que Deus abençoe nossas vidas e que a gente continue buscando essa forma de discipulado para a honra e glória do Cristo que nós servimos. Muito obrigado. Amém. Amém, Teuzão. Muito obrigado por esse tesouro aí, esse baú de joias que você trouxe para a gente. Eu acho que a gente vai ter bastante assunto para cobrir no tempo de interação. A gente vai ter um tempo de oração no final, a gente vai encerrar o nosso encontro com mais um cântico, a gente vai orar e encerrar com a bênção final, mas antes disso, deixa eu só explicar como é que vai ser esse tempo até chegar ao desfecho do encontro. A gente tem basicamente aí 20 a 30 minutos para interagir. A gente sempre faz isso aqui na Igreja Presbiteriana do Caminho, a gente dá muito valor para essa possibilidade de edificação mútua. E o Matheus está aí, eu já avisei ele que a gente teria isso, então ele tá aí aberto, disponível para responder dúvidas, para ouvir reverberações, tá? E a regra do jogo é a seguinte, deixa eu só explicar, porque tem bastante visitante aqui hoje. A gente encoraja você a abrir a câmera e falar mesmo. Levanta a sua mãozinha, tem o dispositivo de levantar a mão aqui no Zoom, aí eu vou seguindo aqui, os meus colegas de liderança aqui da EPC vão seguindo também, e aí eles vão identificando. Mas se, porventura, você seja uma pessoa muito tímida e você está borbulhando para fazer uma pergunta ou falar, mas você não quer falar no microfone, não quer abrir a sua câmera, você pode jogar aqui no campo do chat, tá? E eu até vou pedir perdão já, porque eu não avisei o Leandro, mas como é o Leandro que sempre faz isso, o Leandro Novaes, tá vendo? Esse varão aqui, aí, o Leandro Novaes, ele sempre faz essa gentileza para a gente, ele lê os comentários, as perguntas, ele faz a triagem, enfim. Talvez você esteja usando o pijama do Chapolin, não queira abrir a câmera também, você pode jogar aqui no chat, tá? Não tem problema nenhum. Então é isso que vai acontecer, eu vou dar um tempo para vocês pensarem, digerirem, mastigarem um pouco o que foi falado. Enquanto isso eu vou começar, pode ser? Eu vou dar o pontapé inicial aqui, e eu vou fazer um comentário e vou emendar uma pergunta logo em seguida, de algumas coisas que me chamaram a atenção nisso que você falou, Matheus. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que a cruz é um assunto que a gente está cansado de ouvir falar e cansado de saber, né? Ou pelo menos a gente acha que sabe, né? Então, a gente sabe que a cruz é importante para a fé cristã, a gente sabe que todo discípulo precisa negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus. São coisas que
todo crente, qualquer pessoa que lê a Bíblia, lê os evangelhos, sabe que isso é uma coisa muito, muito importante, muito central, né? O problema é que muitas vezes, e assim, eu mesmo me pego nesse tipo de pensamento, né? A cruz é um troço muito contra-intuitivo, né? O que é natural para a gente é a gente ser igual aos discípulos em Marcos. É ver quem que é o maior, é ver quem que vai, enfim, quem que ocupa a posição mais elevada, quem que vai ter mais benefício, enfim. E a gente se lembra da cruz, e muitas vezes porque a gente se afasta demais do padrão da revelação de Deus em Cristo, a cruz acaba se tornando essa coisa incômoda, a ponto de a gente muitas vezes saber, mas no fundo se perguntar, mas pera, por que eu tenho que fazer isso? Afinal de contas, é só porque ele mandou? É só porque Jesus falou que eu tenho que fazer, né? E uma coisa que eu achei que foi muito, muito importante você ter destacado é essa relação na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, mas em particular nos Evangelhos também, essa relação muito próxima que existe entre cristologia e eclesiologia, ou seja, entre aquilo que a igreja é chamada a ser, mas que ela é chamada a ser porque isso está ancorado na própria identidade de Deus, né? Na própria revelação de quem Deus é em Cristo Jesus. Uhum. E isso eu acho que resolve o problema, né? Porque quando a gente olha para o aspecto contra-intuitivo da cruz, incômodo até, e a gente se pergunta, mas por que isso? Né? Não faz sentido, é uma coisa que para mim vai contra os meus desejos. Foi muito legal você ter colocado o acento nessa relação, porque é aí que está a resposta. A gente faz isso porque Deus é assim. Uhum. A gente fez isso porque Deus revelou na cruz o aspecto mais central que define a sua própria pessoa, a sua própria identidade. Então, ao tomar a cruz e ao prestar atenção para esses 3 pontos que você destacou para a gente, o que Jesus propõe para a gente é que a gente se pareça com Deus mesmo, que a gente volte a se caracterizar como alguém que tem, para usar a sua própria linguagem, a forma de Deus, né? Uhum. E aqui vai a pergunta, Teusó. A pergunta é a seguinte, porque teve uma coisa que você falou ali perto do finalzinho, quando você mencionou esse movimento que a igreja precisa fazer para os pequeninos, né? Que os discípulos precisam fazer para os pequeninos, né? Você disse que o contato com... Não são os pequeninos que precisam de nós, né? Precisam, mas e se, né? Você levantou essa pergunta, e se for a igreja que precisa dos pequeninos? Aí você disse, de uma forma muito, muito instigante, né? Que o contato com o pequenino nos coloca em contato com a cruz. E aí que está a importância da gente ir em direção ao pequenino, porque ir para o pequenino é seguir o caminho da cruz, na verdade, é seguir um caminho de obediência, né? Então, à luz disso, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você acha que para Marcos a cruz e o discipulado é um processo epistemológico? Ou seja, deixa eu traduzir aqui. Você acha que para Marcos a única maneira da gente conhecer Jesus é seguindo o caminho do discipulado da cruz? Uhum. Porque aqui que está a minha pergunta. Muitas vezes a gente entende a cruz como uma consequência do nosso aceitar Jesus, né? Então a gente aceitou Jesus, né? A gente repetiu aquela oração, eu aceito Jesus no meu coração, e aí o carregar a cruz é a fase 2, né? Que a gente vai enfrentar o chefão, né? Tipo assim, passamos de fase e agora a gente vai para o chefão, né? E muita gente coloca isso até naquele chavão, né? Primeiro você é justificado, depois você é santificado, e o carregar a cruz é o processo da santificação, digamos assim. Mas me parece, pelo que você descreveu aqui do que Marcos faz, é verdade que para a gente seguir o caminho do discipulado cruciforme, a gente precisa ter tido um encontro com Jesus. Uhum. Mas me parece também que para a gente conhecer Jesus de verdade, esse negócio não tem como acontecer enquanto a gente não assume o formato da cruz na nossa vida. Uhum. E eu acho que entender isso é importante, porque muitas vezes a gente se engana, né? A gente frequenta eventos, conferências, louvorzões de igreja, a gente faz um monte de coisa em nome de Deus. Só que eu acho que
não sei, isso levanta uma questão. Será mesmo que a gente entendeu quem Jesus é? Então, a pergunta é essa: você acha que o discipulado é essencial até mesmo para a gente sequer conhecer Jesus, como ele de fato é? Sem dúvida nenhuma. É interessante você falar em termos de epistemologia, em termos de conhecimento, né, de conhecer a Deus. Parte dos meus estudos na narrativa de Marcos se foca bastante ali no capítulo 4, quando Jesus está falando sobre as parábolas, né? E ele conta a parábola do semeador, e aí os discípulos perguntam para ele por que ele fala em parábolas, e aí ele diz lá, a vocês são dados os mistérios do reino de Deus, mas para os que estão de fora, tudo é em parábolas, tudo é enigma, né? E aí ele cita Isaías, que fala sobre olhos que veem, mas não enxergam, e ouvidos que ouvem, mas não entendem, e tudo mais. É interessante que Jesus ali fala que os mistérios do reino de Deus são dados a eles, mas a ironia é que logo depois que Jesus fala isso para eles, é aí que os discípulos passam a descambar, eles não entendem nada. Eles não entendem Jesus, eles não entendem as parábolas, eles não entendem a cruz, eles não entendem nada. E a ideia é que existe parece que a compreensão dos discípulos é prorrogada, é meio que atrasada até esse momento que eles entendem algo mais a respeito de quem Jesus é. E que eu acho que tem a ver com duas questões em Marcos. Primeiro é a afirmação de que o humano Jesus é Deus. Eu acho que essa é um componente. Eu acho que a afirmação de que Jesus é Yahweh, acho que essa é uma afirmação fundamental que configura discipulado, mas associado a isso, intrinsecamente associado a isso, é a afirmação de que esse Filho de Deus revela o caráter de Deus através do seu sofrimento. E é somente a apropriação dessas duas verdades conjuntas que configuram um discípulo, pelo menos de acordo com a narrativa de Marcos. Então, o discipulado é epistemológico, o discipulado é uma apropriação de fé, né? Marcos trabalha bastante com a questão de fé, mas é uma fé que... O que é fé no contexto de Marcos? Fé é aceitar as premissas da revelação de Cristo. E se ele decide se revelar como Messias sofredor, fé é abraçar esse aspecto da sua revelação. Do contrário, não tem conhecimento, né? Do contrário, não tem percepção. Então, eu acho que existe, sim, esses dois momentos. Eu não sei se... Eu acho interessante, né, essa ideia de estágios. E a gente, na nossa mente sistemática, muitas vezes a gente quer estabelecer um timeline, né, uma cronologia da conversão. Né? Acontece isso primeiro, depois aquilo. E até certo ponto, em Marcos, isso acontece porque é interessante que no capítulo 1 e no capítulo 3, Jesus chama os discípulos, né? E no capítulo 3 diz que ele chama aqueles que ele quer, e eles vêm, mas no capítulo 8, o verbo querer muda de sujeito, porque Jesus diz para eles, aqueles que querem, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, existe um momento, um momento crucial, né, no discipulado, na narrativa, na jornada de discipulado com Jesus, em que a ficha cai, vamos dizer assim, que é o momento em que se abraça a cruz. E é ali que se configura verdadeiramente o caráter do discípulo. Isso não cria uma categoria especial de gente, né? Os discípulos da cruz e os discípulos normais. Não, todo discípulo é um discípulo que está, se é verdadeiro discípulo, e vai ter um momento crucial em que o Cristo da cruz vai olhar para ele e dizer, segue-me. E é aí que o caráter do discípulo se fundamenta, se concretiza. Essa é uma das maneiras que eu entendo essa narrativa. Muito bom. Valeu, Teuzão. Eu vou me calar agora, vou fechar meu microfone, vou deixar o microfone disponível para o pessoal aí. Eu não sei quem que vai querer começar. Só um detalhe, tá?
Se alguém fizer pergunta sobre João 21, a cena em que o Cristo ressurreto aparece para Pedro lá no final de João, você não responde, que é o tema do meu sermão de domingo, tá? Tá certo. Então, não estraga a surpresa, tá bom, Teodoro? Acabou de estragar, você falou o texto, poxa. Bom, é isso, pessoal. Eu não quero sequestrar o assunto aqui, eu queria deixar para quem quiser interagir, aproveitem, façam perguntas aí. Talvez a gente possa começar com alguma coisa que tenha chegado, se chegou, Leandro. É assim mesmo, leva alguns segundos, viu, Tuzão? Um de Pessoal, cada vez, por favor. o Boa Nata noite. tem uma pergunta. Deixa eu te apresentar o Nata, Tuzão. O Nata, ele começou a igreja com a gente também, faz parte do grupo inicial e ele é o encarregado aí, o que ajuda a servir o departamento educacional, infanto-juvenil e tal. Então, Prazer, diga Nata. aí, Nata. Ele só faz pergunta fácil, tá? Então fica tranquilo. Eu vou dizer aqui que eu combinei com o Bernardo que eu posso passar para ele se eu não quiser responder, tá? Pode ser também. Boa noite. Não, você mostrou muitos esses 3 pontos dessa agenda do entendimento da cruz muito pertinentes, eu acho que. Mas, como você falou, é totalmente um contrassenso, né? Eu digo, sofrimento da cruz, humildade, autonegação e. Aí, qual que era o último? Serviço, autodoação. Serviço. Assim, após o entendimento disso, que eu acho que eu, pelo menos no meu entendimento, não é uma coisa assim, pum, que você aprende uma vez. Sabendo isso, incorporando isso, como é que você evangeliza, né? Acho que esse é o meu ponto, sabe? Simplesmente assim, vou apresentar uma coisa totalmente para alguém que, por exemplo, como é que eu aproximo de alguém para evangelizar? É a minha pergunta, entendeu? Tendo isso em mente, tendo isso que é totalmente o contrassenso do mundo pós-moderno que a gente vive, entendeu? Que tudo ao contrário. Serviço não. Eu domino, eu sou o líder, como você mencionou. Então, sabendo isso, e tipo, ao mesmo tempo a gente tem esse entendimento de ser discípulo, mas ide ao mundo e faça discípulos. E como é que você chega, entendeu? E como é que você falou a mesma coisa, né? Os próprios discípulos não entendiam o que ele estava fazendo. Eu não sei como condensar isso numa coisa só, entendeu? Essa é a minha pergunta. É muito boa pergunta. Eu acho que existem algumas pressuposições que nós temos a respeito de evangelismo que às vezes tem que ser desconstruído a partir até mesmo do que o evangelho significa, né? Porque é claro que no nível mais humano a cruz repele, né? É uma coisa que é, como você falou, contra-intuitivo. Mas existe, ao mesmo tempo, um poder, uma beleza na cruz de Cristo que revela Deus de uma forma singular, né? Eu acho que o que o Bernardo falou no começo a respeito do caráter de Deus, o conceito de um Deus todo-poderoso que decide se doar, o conceito de um Deus todo-poderoso que se revela precisamente na maneira como ele entrega a si mesmo, eu diria que é um conceito, sim, contra-intuitivo, mas, ao mesmo tempo, um conceito belo e que encontra pontos de identificação na existência humana. Nós queremos um Deus que se entregue por nós. E eu acho que o segundo passo... É lógico que a gente não pode esperar, em termos pragmáticos, a gente não pode esperar que
A pessoa que vem para Jesus, vem com uma compreensão completa do pacote completo do Evangelho. Em muitos aspectos, isso se dá de forma gradual. O que a gente não pode fazer como povo de Deus é vender, como diria o Bonhoeffer, vender a cruz barata, né? Vender o Evangelho barato. É impedir as pessoas de chegarem a essa compreensão do que o Evangelho verdadeiramente é, porque a gente quer facilitar a ingressão de pessoas no reino. Quando, na verdade, se a gente não apresenta o Evangelho como um todo, nós estamos impedindo as pessoas de experimentarem a vida abundante que Jesus prometeu. Então, na verdade, o que acontece é que quando a pessoa assume as dimensões da cruz, a vida meio que vai de preto e branco a colorido, né? Por que a gente ouve histórias, né, dos santos do passado, de gente que abandona tudo, encontra satisfação em se doar, em abrir mão de posições de poder para se doar? Porque não é masoquismo, né? É uma percepção de que o propósito da vida se encaixa nessa dimensão da cruz. A gente tem que crer na mensagem do Evangelho quando a gente prega. A gente tem que crer que a cruz transforma, e quando transforma, transforma de vez. O encontro com a cruz de Cristo é um encontro revolucionário. É um encontro que transforma absolutamente a existência do indivíduo. Então, quando Jesus fala, vai lá e faz discípulo, eu creio que é isso aí. É levar as pessoas à caminhada de Jesus, olhando para os diversos retratos, né? O Jesus que cura, o Jesus que perdoa, o Jesus que expulsa demônios, o Jesus que multiplica pães e peixes e tudo mais. Mas onde isso vai se culminar? Vai se culminar no caráter de Deus revelado na cruz de Cristo, na graça, na bondade, graça e verdade que se manifestam no Jesus encarnado, né? Como diz João. Então, eu acho que a gente, como povo de Deus, a gente tem que acreditar mais no poder da mensagem da cruz, né? E acreditar que ela realmente transforma vidas, né? Eu acho que é por aí. A cruz não foi só um mecanismo que Deus encontrou para aplacar a sua raiva, né? Suposta raiva, digamos assim. É assim que a gente muitas vezes entende a cruz. A cruz é uma nota de rodapé, assim, no plano de Deus. É um desvio, sei lá, é um lapso que Deus teve, mas na verdade não, né? A cruz é o que Deus é mesmo. Se você quer ver, saber como que o Criador do universo é, com o que ele se parece, é olhar para a cruz, né? E eu acho que isso torna o Evangelho a coisa mais bela do mundo. Ninguém poderia ter inventado uma história como essa, né? Principalmente no contexto lá do primeiro século, né? E o interessante, pessoal, pulando aí, é que os apóstolos viam essa beleza na cruz, né? Se fosse realmente um negócio contraproducente, eles teriam eliminado isso da proclamação. Mas o Paulo vai dizer, quando está falando com os filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve com usurpação ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, de novo, a manifestação de Cristo por meio da sua cruz se torna o modelo de vida, o paradigma de relacionamento na comunidade. Olha que coisa bonita, né? É porque Jesus morreu na cruz que agora eu trato o meu irmão desse jeito. É porque Jesus morreu na cruz que o meu irmão, para mim, como é que Paulo fala? As coisas pertinentes ao meu irmão são mais importantes do que as minhas, né? A cruz redefine nossos relacionamentos. Então, a ideia é, a cruz é tão revolucionária, o amor da cruz é tão revolucionário que se a igreja viver a cruz, se a igreja viver o amor da cruz, a gente não tem que convencer as pessoas vão ser convencidas pelo amor que exala da cruz. Eu acho que a gente se vende barato porque a gente pensa que a gente sabe o que o povo quer ouvir. Mas a verdade é que o que eles precisam ouvir é o que os apóstolos proclamaram desde o começo.
O povo tá com sede, a gente fica dando Coca-Cola em vez de dar água, né? Exatamente. Se bem que você é suspeito para falar, porque você gosta muito de Eu Coca-Cola. gosto de Coca-Cola. Pode falar Mas vinagre. Não sei. vinagre, a gente dá vinagre, né? É verdade, tem toda a razão. O Alex está com a mão levantada aqui, o Alex também faz parte aqui da base da igreja. Cadê? Tá vendo ele, Matheus? Tá acenando aí. Eu tô vendo. Aí, Alex, tudo Bom, bem? Matheus, Joia. prazer, boa noite. Muito obrigado aí pela palavra, muito, muito claro aí, muito até pesado aí no nossos, para nossa necessidade diária. Assim, enquanto o Nata estava fazendo a pergunta, eu fiquei pensando aqui também na ótica de Marcos, em tudo que você disse, ao finalizar também com a parte do serviço. Eu penso que se é correto ou se é assim faz sentido quando a gente fala do discipulado, o próprio ato de quando a gente fala de evangelizar as pessoas, a gente pensa sempre no ato de proclamar algo, né, de falar. Mas aqui na visão de Marcos, a gente está lidando muito assim com de como devemos viver, de como devemos tratar os outros também. E que a nossa atitude é muito mais forte do que a própria proclamação do que deveríamos falar, mas de como deveríamos tratar e viver em nós. Então, o discipulado em si, assim, no conceito do discipulado que o Marcos traz e que você compartilhou hoje, se o evangelizar e já está no serviço em si e da nossa própria do nosso viver do dia a dia, ao invés de pensarmos em, nossa, como é que eu vou evangelizar aquele irmão, é de como eu vou tratar aquele irmão para que ele possa notar algo, a cruz em nós, para que a nossa própria ação seja o evangelismo. Faz sentido isso? Faz completo sentido, Alex. Eu acho que essa ideia de que evangelismo é só querigma, né, só proclamação, como se querigma fosse divorciado de ação, é uma falácia. Não, no Novo Testamento não existe proclamação desassociada de ato, de prática. Por quê? Porque Cristo é um Cristo encarnado. Quando Deus foi revelar a si mesmo, ele não mandou só uma voz do céu. Ele mandou seu filho. Né? Então, existe uma coisa interessante que a gente percebe na teologia bíblica, é o valor do sensorial. Né? Então, você tem, por exemplo, no Antigo Testamento, quando Deus tira o povo do Egito, a narrativa ali de Êxodo 4 a 14 é uma narrativa que trabalha muito com sinais, com expressões visíveis da glória de Deus. E essa ideia de que Deus mostra a si mesmo através das coisas que ele faz, para que, vendo, as pessoas conheçam quem ele é. E essa narrativa ela é constante por todo o Antigo Testamento, nos profetas. Deus está fazendo coisas para o povo ver e o povo responde aquilo que eles veem. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem precisamente isso, revelando o grande ponto de crise da proclamação de Jesus, inclusive para aqueles que não o recebem, é que eles viram. Né? E nessa perspectiva, se a gente entender que ser corpo de Cristo é literalmente ser corpo de Cristo, ou seja, ser manifestação visível do Cristo, então a maneira como nós expressamos o amor de Cristo se torna revelatória. João, eu não vou roubar seu sermão, João 1, tá? João 1 fala, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito do Pai o Filho unigênito que está no seio do Pai o tornou conhecido. Ninguém viu a Deus, o Filho de Deus o tornou conhecido. João, em 1 João, e aqui eu vou dever a referência completa, você tem a mesma frase.
Acho que é João 2, é 1 João 2 ou 3. Ninguém jamais viu a Deus. Mas aí ele traz isso para o amor ao próximo. Eu não lembro exatamente o texto. Se achar aí, não, usa seu acorde aí, encontra o texto para mim. Mas ele traz isso para o amor ao próximo. É no amor uns aos outros que a gente acaba revelando Jesus quase que da mesma forma que o Jesus encarnado revela o Pai. Achou o texto, B? Isso aí é 1 João, não é? 3,16? É isso aí mesmo. Lê para nós. Deixa eu... Espera aí que eu acho aqui. Não é 3,16, não. Ninguém jamais viu a Deus. É esse o texto. Você está falando do prólogo? Não. Tem a mesma frase. O João Fenneman colocou aqui, 1 João 4, 12 e 21. Isso, vamos tentar esse. 1 João 4. Ah, esse mesmo, 4, 12. Ninguém jamais viu a Deus, e nos amamos uns aos outros. Na verdade, se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. É interessante que a mesma frase, ninguém jamais viu a Deus, aparece nos mesmos contextos pelo mesmo autor. No primeiro contexto, ele usa essa frase para falar da revelação da encarnação. No segundo contexto, ele usa para falar do amor. Então, existe no amor uns aos outros um caráter revelatório. Aquilo que a gente faz, a maneira como a gente expressa, faz Deus conhecido. Né? E fazer Deus conhecido é o Evangelho. É pregar o Evangelho. O discipulado, aí, o ensino e o serviço é o próprio evangelismo em si, né? Exatamente. Fantástico. É muito, muito legal quando você disse também no meio que Jesus impedia das pessoas falarem sobre o que ele fazia. Eu concordo com você também, quando você... Não faz sentido, Jesus fez tudo aquilo lá e falava, não fala para as pessoas. Mas faz total sentido quando você fala, as pessoas não estavam prontas ou não sabiam o que falar dele. Uhum. E realmente, às vezes é melhor a gente ficar quieto do que sair correndo aí. Muito bom, Matheus. Obrigado. Obrigado, Alex. Boa, muito bom. Gente, nós estamos chegando ao final aqui. O Leandrão, ele tem algo a dizer. Eu estou vendo que a Rachel abriu a câmera rapidinho aqui. Eu acho que ela deve estar doida para falar alguma coisa. Se for curto, eu deixo você falar depois, Rachel. O Leandrão tem uma pergunta ou um comentário a fazer. Depois a gente passa para a Rachel. E aí, eu acho que, para não ficar muito tarde, a gente tem um horário a cumprir aqui. A gente prometeu que ia terminar às 10, né? Então, aí eu devolvo o microfone para o Simão. A gente tem um tempo de louvar o Senhor mais uma vez, e aí a gente encerra. Pode ser? Então, vai lá, Leandrão, diga aí. Boa noite, Matheus. Sou um dos também que sou gratos aí por você ter aceitado o convite, pela mensagem de hoje. Ressaltar algumas mensagens abertas que chegaram aqui, acho que todos estão acompanhando aí no chat, né? Mas é verdade, né, Leandrão? Eu acabei não me lembrando de perguntar do chat, desculpa. Vamos lá. Não, tranquilo, não chegou nenhuma aqui no privado, mas tem algumas abertas aqui, né? A Esther agradecendo, até porque já teve suas dúvidas sanadas aí ao longo da mensagem. E a Camila também agradecendo aí, né? Você, Roberto, os irmãos. Né? Obrigado. Uma das coisas que eu achei muito interessante, Matheus, é que quando você disse que os discípulos falhavam, né, em responder quem era Jesus, né, e isso me vem a ideia de que a crise como discípulos ela é constante, né, até porque tem até filmes de Hollywood, né, que colocam nós como homens desejando assumir o lugar de Deus para usar o poder de Deus para cumprimento das nossas perspectivas, né? É tipo ganhar na Mega Sena. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar fulano, tal, né? Se eu fosse Deus, enfim. E me parece que, assim, o discipulado é a quebra constante disso, né? Porque, afinal, o convite não é se eu fosse Deus, mas o convite é ser como Deus, até porque Deus revela um caráter em Cristo na cruz, né, bem diferente dos nossos padrões, né?
E a minha pergunta é justamente essa, né? Assim, como igreja, a crise ela chega constantemente, assim, na vida cristã, no discipulado, e como a gente pode ressignificar essa crise, né? Aceitá-la bem, entender que isso é, é um chamado ao amadurecimento, a entender que o padrão de Deus ele é inverter a ordem da liderança, né? Inverter a ordem do domínio, né? Que os poderosos desse mundo eles impõem. E como celebrar isso no sentido, como viver isso em comunidade? Hum. Eu, uma das coisas que me vem à mente quando você está falando sobre isso é que até mesmo o conceito de discipulado que a gente tem em termos discipulado é um movimento, né? Um movimento que acho que eu não sei se começou aqui na América e acabou indo para o Brasil, mas eu creio que existem algumas versões distintamente brasileiras também do movimento de discipulado. Mas existe quase que essa percepção de que discipulado é uma coisa que acontece depois que você aceita Jesus e antes de você ser um cristão maduro, né? Então é um período que você se gradua, né? Então você aceita Jesus, é discipulado e aí vai para o seminário. É uma apostila, né? Discipulado é uma apostila, né, Deus? Exatamente, é uma apostila, é um negócio que tem princípio, meio e fim. E eu, minha função como diretor discipulado, eu fui obrigado a pensar e ler muito e tentar definir discipulado, repensar discipulado. E, na verdade, eu acabei voltando para a minha própria experiência, né? E eu nasci num lar evangélico e tive diversos momentos com Jesus. E depois, quando eu passei a estudar, né, a narrativa dos discípulos dos evangelhos de forma mais intensa, uma das coisas que me veio à atenção é que as crises do discipulado que os discípulos passam na sua caminhada com Jesus são crises que eu passei na minha vida em diversos momentos diferentes, em diversas formas diferentes, mas os mesmos ganchos, os mesmos ímpetos, as mesmas dúvidas, as mesmas inclinações para autoafirmação e tudo mais, estão lá na minha trajetória. E momentos que eu já era pastor, que eu já era cristão maduro e tudo mais. E isso me fez pensar que discipulado, ela é uma jornada, é uma constante caminhada. E vai ter momentos em que a gente vai revisitar essas crises em diferentes momentos da vida. E os desafios da autonegação, da humildade, do serviço e outros desafios que a gente nem pôde falar aqui, acabam sendo repaginados, eles acabam sendo vivenciados em diferentes momentos. A crise de um adolescente discípulo é diferente de um adulto discípulo, mas, ao mesmo tempo, não é diferente, porque no cerne estão as mesmas crises. Então, eu acho que a gente tem que entender como comunidade é que, primeira coisa, como discipulado não é coisa que se faz sozinho. Né? Existe um motivo pelo qual ele chama 12. Né? Ele reconstitui o povo, né? Ele reconstitui Israel em torno de si. Discipulado é um negócio comunitário. É a gente, né, afiando um ao outro e desafiando um ao outro através da constante reflexão do que significa ser discípulo de Jesus. Porque em determinados momentos você pode estar passando por uma crise que te impede de ver a dimensão da cruz da maneira como você tem que ver. E no contato com outro cristão, que está seguindo, outro discípulo que está seguindo o mesmo Cristo da cruz, você percebe, puxa, está aí o que está faltando. Você vê refletido na experiência do outro a sua própria
a resposta para a sua própria crise, a maneira como o Cristo está te atraindo para si mesmo. Por isso que a igreja é fundamental. É por isso que nunca vai existir substituto para a comunidade dos santos, porque a gente se afia, a gente se confronta, né, na maneira como a gente... E, querendo ou não, a igreja expõe os nossos fracassos, né? Por que os discípulos começaram a disputar quem era maior? Porque estavam juntos, né? E quando a gente está junto, a gente fala besteira, a gente pensa besteira, a gente age de forma errada. E aí vem Jesus e não é assim, olha para a cruz. E aí a gente olha um para o outro e fala, puxa mesmo, olha para a cruz. Estou falando para você, olha para a cruz. Então, a gente é nessa beleza da experiência comunitária também que Jesus se revela. Então, acho que é por aí. Uma das respostas é encontre discípulos que andem com você, né? É por aí. Errado é se não tiver em crise, então, né? Eu acho que sim. Eu acho que você vai revisitar momentos de crise, né? Como discípulo, nós vamos revisitar momentos de crise. Em alguns momentos de crise, a gente vai ter uma sensação de déjà vu, né? Pô, já tive aqui antes, já tive nesse deserto antes. Em alguns momentos de crise, pelo menos na minha experiência, vem a voz de Deus dizendo, você já esteve aqui antes, você lembra como é que foi? E em alguns momentos não. Em alguns momentos eu continuo ali dando com a minha cara na parede até que vem alguém, muitas vezes na voz sábia da minha esposa, dizendo, você já esteve aqui antes. Né? De alguma forma, Deus vai nos lembrar e nos trazer para perto da cruz, e sempre vai ter uma dimensão de resposta. Você pode endurecer o coração, ou você pode responder para Jesus, mas eu concordo com você, acho que a crise em si mesmo é um ato de amor de Deus, de nos apresentar, talvez, a cruz de uma forma que a gente não está vendo no momento. Quem sabe a pandemia é uma forma de Deus chamar a atenção do mundo, né? E da igreja. A pergunta é se a gente está vendo, né? Mas é por aí. Tem uma razão do Leandrão fazer perguntas sobre crise, porque ele é o que ajuda na parte de cuidado pastoral aqui também, então ele está o tempo todo lidando com crise. Então, foi bom, muito bom você ter tocado nesse assunto. Teuzão, eu não quero te segurar muito tempo, eu posso só pedir para Rachel, se bem que eu te coloquei numa situação constrangedora, você não vai falar não, né? Não, Rachel, não pode falar. Eu vou só, desculpa, eu vou só pedir para a Rachel fazer o comentário dela, a pergunta. Claro, você fica à vontade. Aí a gente emenda já pro louvor, pode ser, Simão? Vamos cantar, louvar o Senhor depois com um cântico, e aí a gente encerra. Diz aí, Rachel. Estou vendo o Felipe aí, tudo bem, Felipe? Bom saber que vocês voltaram bem. Na verdade, o Leandrão praticamente roubou a minha pergunta, né? Então, acho que o Matheus já falou algumas coisas, mas a minha pergunta seria justamente nessa questão da crise da confissão, né? Às vezes a gente tem a confissão correta, a gente, intelectualmente, a gente tem a informação, mas parece que o nosso coração ainda não... Alguma coisa no nosso coração não virou a chave. E quando a gente percebe isso, a gente entra em crise. Porque você tá ali, não, eu tenho a confissão certa, mas no dia a dia parece que em algum momento você se percebe. Um tempo desse atrás foi quando eu parei e falei, pera, o evangelho é mais pesado no sentido de mais exigente do que eu achava, do que eu imaginava, apesar de ter a confissão, né? Uhum. Então, na verdade, eu ia fazer a pergunta em cima disso, né? Como virar essa chave, ou se a crise em si é a virada de chave, ou como deixar Deus falar durante a crise. Uhum. Então, era mais nesse sentido. Acho que você falou bastante, mas se quiser complementar, talvez. Eu acho que existem várias dimensões disso aí, Rachel. Em certo sentido, a gente pode dizer que os discípulos nunca ouviriam de Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, se em um primeiro momento eles não tivessem seguido Jesus quando ele chamou eles no Mar da Galileia. Então, existe um valor
no ato da obediência. E o Bonhoeffer fala muito sobre isso no livro Curso do Discipulado. Gente, olha, junto com Cristianismo Puro e Simples, Curso do Discipulado, eu acho que são os 2 livros que eu levaria para uma ilha deserta. Não sei, mas é um livro fenomenal para refletir sobre discipulado. E, então, a questão da obediência, ela tem um valor fundamental, né? Dizer sim para Jesus, confessar e tudo mais. Ela te coloca, usando a linguagem do Bonhoeffer, ela te coloca num lugar onde a fé é possível, né? A confissão te coloca num lugar onde a fé é possível. Mas quando você chega nesse lugar onde a fé é possível, vêm os desafios, né? E eu acho que a crise faz parte desse convite de Jesus, né? A crise faz parte desse convite para fazer você dar aquele passo além e abraçar a cruz. E eu creio que o Evangelho de Marcos, é importante a gente ressaltar isso, o Evangelho de Marcos ele é narrado numa perspectiva de perseguição, né? Eu acho que a intenção de Marcos é chocar, né? Ele está escrevendo para um povo que está passando perseguição. Pelo que eu entendo do contexto do Evangelho, tem gente debandando, né? Tem gente questionando, pô, uma fé que começou aí nesse homem que viveu 30 anos, saiu do fim do mundo, que é Nazaré, morreu na cruz, né, pelos romanos, e agora a gente está aqui professando que ele é filho de Deus e sofrendo. Será que vale a pena? Então vem Marcos e ele dá com os 2 pés no peito. Olha, se você não assumir a cruz e não assumir o caráter que a perseguição mesmo revela, né, que o sofrimento em si mesmo revela de Deus, você não vai entender. Mas é importante também que nós temos outros 3 evangelhos, né? E o pastor Bernardo vai dizer para vocês no domingo o que acontece com alguém que fracassa e que encontra a graça, né? Então, com todo o fracasso que a gente tem como discípulo, Jesus nunca diz, olha, vai embora. Você não entendeu nada, vai embora. Ele continua guiando os cegos no caminho que eles não entendem, para usar a linguagem de Isaías, né? Ele continua guiando os cegos no caminho que eles não entendem. Até que um dia, aquele que recebeu o primeiro toque do cego, né, recebe um segundo. E aí vê tudo claramente. Então, eu acho que existe, sim, esses momentos na narrativa. Eu falo para meus... para gente que eu caminho junto, né? A gente chama de discípulo, mas é gente que eu caminho junto aqui no seminário. Eu falo, gente, chamado para seguir Jesus não é um negócio que acontece uma vez só. A gente é chamado e a gente continua sendo chamado, e continua sendo chamado, e continua sendo chamado, e a gente continua dizendo sim para ele todo dia, né? Então, isso aí. Muito obrigado, Rachel, pelo seu comentário. E obrigado a todos. Foi um prazer imenso participar disso aqui com vocês. Isso me enche a alma. E que Deus continue abençoando. E vocês podem, se o pastor Bernardo me convidar, eu vou entrar de penetra num culto de vocês aí para ouvir também. Valeu. Obrigado, Matheus. Obrigado mesmo.